antes da fofoca, a gente vai conversar. Aliás, tem tanta fofoca em volta desse assunto, que é o descobrimento do Brasil. Será que tudo aconteceu exatamente como a gente aprendeu na escola, como está nos livros? Será que todo mundo festejou seu Cabral? Ah, vamos saber um pouco mais nesse assunto que a gente vai conversar agora aqui no estúdio. Roda aí o VT. Oi, gente. Estou num lugar onde grandes navegadores saíram para ir ao encontro das Índias, no caso de Vasco da Gama, ou no caso de Pedro Álvares Cabral, ir colonizar o Brasil. Aqui atrás tem um monumento em homenagem a esses homens. Eu sou Thiago Gomide e a partir de agora eu vou te contar como é que foi a viagem de Pedro Álvares Cabral para o nosso país. Fica aqui, você não tá na história. Muito bom! Esse é o Thiago Gomide, historiador e jornalista, que está com a gente via Skype. Olá, querido, tudo bem? Bem-vindo ao Revista. Obrigado, bom dia, direto aqui do Rio de Janeiro. Bom dia, posso te chamar de Rê? Por favor. Então, bom dia, Rê, bom dia, Leão, bom dia a todos que estão nessa emissora que eu tenho tanto carinho e cresci ouvindo. Então, recebam meu beijo. Obrigada, meu querido. E obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre essa história que a gente ouve dizer que aprendemos de uma forma muito equivocada, né? Ou um pouco equivocada, ou até mesmo romantizada demais. E com certeza tem uma riqueza de detalhes que vocês, historiadores, nos ajudam a conhecer. Por exemplo, vamos começar pelo começo da viagem. Tinha algum ritual, alguma coisa que eles faziam antes de entrar nas embarcações para sair para essas grandes navegações? Como é que foi a saída de Portugal? Tinha assim, olha só, gente, antes de tudo, era importante, e às vezes até hoje dar uma rezada para ver se dá tudo certo, né? Uhum. Então tinha uma capelinha que ficava perto, onde hoje está o Mosteiro dos Jerônimos. É uma obra lindíssima, tá? Quem for a Lisboa, é um estilo manuelino, é lindo, 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 super imponente, foi em homenagem, inclusive, criado em homenagem às grandes navegações, mas eles iam lá numa pequena capelinha, foi isso que Cabral fez, obviamente. Foi lá, rezou, pediu proteção e aí sim entrou rumo à terra desconhecida, terra do Brasil. Isso daí é a vertente que eu sigo, mas tem uma vertente oficial que vai dizer que ele ia para as Índias e aí se perdeu, né? Mesma coisa que, sei lá, a gente sair daqui até Osasco e parar no Piauí. Obviamente que isso daí é um pouco insano. Mas a história oficial vai dizer isso, vai falar que ele se perdeu no meio do caminho, você está vendo aí, daqui a pouco eu vou chegar nessa curiosidade que você está vendo agora. Mas, enfim, no meio do caminho, então, na versão oficial, ele se perdeu e aí, ao invés de parar nas Índias, ele parou na Bahia. Mas estava sem o Olodum nessa época. Bateu um vento norte, aí ele pegou uma direção diferente, então. Ele ia para a esquerda, foi para a direita. Pois é, né? Existem algumas vertentes que dizem que isso já estava na cabeça do Cabral, né? Que não ia para a Índia coisa nenhuma. Parte da tripulação achava que eram as Índias, né? O destino final, mas que não era e que ele sabia disso desde o começo, verdade? Sabe o que acontece, gente? Vamos lá. O Colombo, ele, patrocinado pela Espanha, ele veio para cá, para as Américas, e aí ele descobriu as Américas, certo? Ele chegou aqui, voltou em Portugal, fez o que Leão Lobo faz com muita fidalguia, inteligência, ele fez uma fofoca, falou, encontrei as Américas, galera. E aí Portugal chegou e falou, pera lá, eu quero o meu quinhão, começou a reivindicar. E aí surge o quê? O Tratado de Tordesilhas, em 1494. Isso foi um mega empurrão para que o Cabral saísse rumo ao Brasil, para pegar ali a terra. E o Brasil só vai se chamar Brasil em 1527, beleza? Porque até então era Santa Cruz, era ali uma coisa sagrada. Então, ele pega, a partir de 1594, um avanço, uma velocidade para que essas terras portuguesas aqui, divididas no Tratado de Tordesilhas, fosse, enfim, entregue, domado por Portugal. Muito interessante. Agora, a chegada, porque tem aquela musiquinha que a gente canta, né? Bem-vindo, seu Cabral e tal. Ele foi bem-vindo mesmo? Como é que ele foi recebido quando chegou aqui pelos índios? Essa curiosidade eu tenho, porque é uma coisa muito diferente, é um povo muito diferente, né? Você está vendo uma imagem aí que retrata a chegada dos portugueses. Você sabe que, Leão, nessa viagem, 1.500 homens entraram em 13 navios.
E aí, enfim, tinham padres, tinham pessoal de medicina, mas, acima de tudo, tinham muitos bandidos, muitas pessoas que entravam nessa viagem para ver se conseguiam se safar, ou seja, trocavam ali um risco enorme da viagem para não serem presos, para não ficarem presos. Então, quando eles chegam no Brasil, o que acontece é o seguinte, eles vão chegar ali perto de Porto Seguro e aí vão desembarcar. É claro que na frente, o pessoal do alto escalão mandou os bandidos, falou, ó, vocês vão lá ter o contato com os índios, que se der algum problema, a gente está aqui de olho, nós aqui não vamos. Mas não teve problema nenhum, porque os índios estavam ali tranquilos também, estavam assustados com aquela... enfim, imensos navios, mas eles foram bem recebidos, não teve nenhum tipo de confronto, não teve nenhum tipo de problema. Tanto que logo em seguida o Nicolau, que era um dos capitães, ele também sai e vai ao encontro dos índios, ou seja, não teve nenhum tipo de conflito aqui, pelo contrário. Teve trocas de presentes. A gente acha que somente os portugueses deram os espelhos, e aí não, os índios também deram, lideranças indígenas também deram presentes para os portugueses. Tá. Bom, tem a carta também, né, do Pero Vaz de Caminha, que era essa é maravilhosa. Um colunista maravilhoso que estava junto na viagem, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela. O primeiro fofoqueiro. A primeira grande fofoca feita do Brasil foi essa carta, né? E aí eu quero que você fale um pouco mais sobre ela, por favor, querido. O que contém nessa carta? O que a gente pode dizer que é verdade? O que foi ali uma romantizada na história real, hein? Olha só, gente, essa carta, ela vai ser essa primeira tradução do que é a terra que eles ou acharam ou descobriram, vai depender da vertente que você quer seguir. Mas o fato é que essa carta ela é repleta de saborosos trechos. Os trechos mais curiosos são relacionados, vários trechos são muito curiosos, mas tem trechos para quem gosta de olhares picantes para as pessoas que aqui estavam, ou seja, o Pero Vaz de Caminha, ele fica assustadíssimo que os índios estão nus, apesar dos portugueses já saberem que as pessoas andavam nus. Mas ok, ele romantiza isso também, mas é muito engraçado ele falar, os índios estão aqui pelados, fala sobre romances, ele vai contar um passo a passo daquela trajetória até aqui, claro, com muita tinta, com muita força na tinta, ou seja, romantizando mais. Mas o fato das Índias e dos índios pelados e outras áreas muito picantes fez com que essa carta ficasse desaparecida, falando assim para ser educado, ficasse colocada numa gaveta durante séculos. Ela só foi ser revelada mesmo no século XIX, 1800 e pouquinho, mas mesmo assim, quando ela foi revelada por um padre que olhou a carta, Leão olhou e falou assim, ih, não, essa parte daqui não tá boa, não. Censurou a carta. Censurou a carta. Primeira censura no Brasil? Essa daqui não tá boa, não. Isso daí, esse índio pelado aqui, eu vou cortar esse índio pelado, porque esse índio pelado não tá dentro dos melhores. Então a carta, ela só foi ser revelada mesmo muito tempo depois em sua totalidade, porque ali em 1840, 1850, a turma não tinha esse conhecimento completo sobre esse testamento do nosso país. Você falou aí, eu fiquei imaginando, os caras estavam presos lá em Portugal e tal, foram liberados e trocaram pela viagem e tal, aí chega a ver um monte de mulher pelada. Você imaginou? Não, e parece que existe ainda uma curiosidade, que os índios, eles tiravam os pelos do corpo também, né? Então, a região pubiana, tava tudo bem à mostra mesmo. Então, a gente consegue imaginar como é que eles chegaram ali. Ô, Rê, você sabe do seguinte, cara, olha que maluquice, a frota volta, no meio do caminho, tiveram vários problemas nessa viagem, tá? Foi uma perrengue, uma epopeia, enfim, o pessoal teve que comer rato, enfim, são várias curiosidades. Mas olha só, na volta, voltam para Portugal e dia 1º de maio eles vão seguir a viagem, né? Vão para outro canto, inclusive um navio volta para Portugal levando um macaco, levando um papagaio, levando a carta, claro, né? Primeiro tráfico de animais da história também do Brasil. Soubesse, infelizmente, isso daí é presente até hoje. E aí você também tem, levaram um índio também para o rei de Portugal ver como é que eram as pessoas que aqui estavam há muitos e muitos séculos antes deles chegarem. Mas enfim, o fato é que quando voltaram, alguns ficaram aqui.
se mandaram, falaram, vou voltar para Portugal, nada, eu vou ficar aqui com as índias, com os índios, com esse país aqui que está sendo desvendado. Não apareceram para embarcar, não. E outros foram deixados mesmo. Ou seja, são as pessoas apaixonadas pelo país a ponto de falarem, olha, eu vou ficar com os índios e com as índias que o Pero Vaz escreveu tão bem. Tá certo. Vamos só finalizar o papo, então, rapidinho? Falando sobre a ossada, né, de Pedro Álvares Cabral, porque ele meio que caiu em desgraça lá e tudo mais, Cara, não fez mais que nenhuma doideira. grande navegação. E quando foi encontrada a ossada dele, tinha ali junto uma ossada de um carneiro. Que história é essa, professor? Olha só, o Cabral morre em 1520, e aí ele morre em Santarém. E ele é enterrado. Beleza, ele é enterrado, depois ele vai mudar, os ossos dele vão mudar de lugar, vão para uma igreja, uma coisa mais imponente, e vai passando o tempo, vão ser enterrados junto. Isso que você está vendo agora é um dos lugares que o corpo do Cabral, os restos mortais do Cabral, melhor dizendo, os restos mortais estão. Estão aqui no Rio de Janeiro, exatamente numa igreja atrás de onde eu estou, que é a igreja Nossa Senhora do Carmo, antiga Sé, onde Dom Pedro I, por exemplo, casou com Dona Leopoldina aqui no Brasil, porque o primeiro casamento foi na Áustria, onde ele não estava, diga-se de passagem. E também Dom Pedro II foi casado aí, batizado e casado. Muito bem. O que aconteceu com esses ossos? Foi exumado em 1882 e quando exumaram o corpo, eu estou avançando na história, né, para a gente curtar, quando exumaram o corpo, falaram, peraí, tem uma coisa estranha aqui, tem uma mulher enterrada. Não tinha tecnologia na época, né? Mas sabiam que a mulher era Isabel, mulher de Cabral. Também tinha duas ossadas de homem. Uma era do filho dele, o outra o pessoal não sabia. E tinha também do carneiro. O problema é que nós hoje não sabemos onde os ossos oficiais estão e se estão realmente aqui nessa igreja, se estão em Santarém, se estão em Belmonte, onde o Cabral nasceu, porque todo mundo diz que os ossos mesmo estão nessas propriedades, né? A igreja fala que está na igreja, evidentemente, Belmonte vai falar que está em Belmonte e Santarém também vai acabar defendendo. Então os ossos do Cabral acabam sendo um mistério que até hoje não foram revelados. Que não incrível, foi revelado gente. no singular. A gente poderia continuar essa conversa por muito e muito tempo. Tiago Gomide, obrigada pela sua participação. Vamos marcar outros encontros, por favor, para a gente ajudar a entender, né, esse momento histórico tão importante e tão cheio de histórias para contar. Aliás, é um canal bem legal que você tem no YouTube, que dá pra gente acompanhar não só essa, mas tantas outras histórias, né? Lá no YouTube, Tá na História, é isso? É isso, é mole. É só botar Tá na História e aí no YouTube, no Instagram, no Facebook, você vai me encontrar e sempre com pau de selfie, sempre na rua, sempre interagindo com a história. Muito isso, bom. Desse jeitão aí, ó. Aliás, adorei seu canal. Conheci hoje, adorei, já fiquei fã. Um beijo, meu querido. beijo, Até a prazer, próxima, viu? Obrigada. Valeu. Tchau, Muito tchau. bom.